Foi um roubo sem precedentes. Material de guerra que inclui dezenas de explosivos de todo o tipo, mais de 1.400 munições, desapareceram de um sítio que toda a gente considerava seguro. Os paióis nacionais de Tancos. Até agora ninguém assumiu a responsabilidade por este assalto. As investigações internas e da própria Polícia Judiciária e Militar ainda prosseguem. A TSF e o Diário de Notícias entrevistam esta semana o Ministro da Defesa, José Azaredo Lopes. Sr. Ministro, muito boa tarde. Já recebeu, tanto quanto sabemos, das mãos dos vários ramos militares, também da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, os resultados dos inquéritos e, mais recentemente, também o relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Que conclusões é que é possível retirar desses inquéritos? Ouça, boa tarde, antes de mais. É possível retirar várias conclusões. Em primeiro lugar, foi pedido aos ramos que, através do relatório que lhes foi solicitado, estabelecessem o estado da arte relativamente a cada um sobre a segurança das instalações militares que tinham a seu cargo, e esse trabalho foi entregue num prazo que eu estabeleci como 30 dias, aliás, cumprido por cada um dos ramos, e depois numa abordagem de maior fôlego e para prevenir e estabelecer padrões futuros que evitassem a repetição de acontecimentos como aqueles que foram conhecidos a 28 de junho, foi pedido à Inspeção-Geral de Defesa Nacional que no prazo de 60 dias fizesse um varrimento, esse mais inspectivo e menos estático, sobre não só qual era o estado que verificava quanto a cada uma das instalações militares, embora tenha sido feito através das principais instalações militares, podendo agora discutir se é ou não necessário alargar ao conjunto das instalações militares, e, sobretudo, que medidas inspectivas é que eram aconselháveis caso se verificassem situações que justificavam modificação. Então vamos por partes. Qual é o estado da arte das instalações militares? O estado da arte é razoável. Evidentemente, cada um dos ramos, precaucionalmente, reforçou medidas de segurança por forma a que, independentemente de medidas de maior fôlego que viessem a ser decididas, fosse garantido, nem que fosse através de mais recursos humanos, que não se repetiam situações como aquela que conhecemos nos finais de junho. Mas foram encontradas situações de fragilidade semelhantes às de Tancos? Não, situações de fragilidade semelhantes não foram verificadas, foram verificadas situações em que justificava precaucionalmente aumentar a vigilância. Isto podem dizer-me, mas também é um argumento, desculpem, muito fácil, que depois da casa roubada, trancas à porta. Agora, eu nunca vi casa roubada em que não se justificasse colocar trancas à porta. E, portanto, como eu não sou adepto de ficar sentado à espera que não aconteça mais, como com certeza que os responsáveis militares foram alertados para este caso, até pelo impacto mediático, por sinal até, a meu ver, desproporcional, que teve, justificava-se precaucionalmente que se verificasse em que ponto é que estávamos e onde é que, porventura, se justificava alguma correção preventiva. A abordagem da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, como lhes disse, é algo diferente. É mais estrutural, é mais de curto e médio prazo, para que se possa, no fim, e dando-se por verificada a necessidade das medidas sugeridas, que se intervenha de uma forma estável, que previna no futuro a repetição, tanto quanto é possível prevenir a repetição de ocorrências deste facto, de circunstâncias ou de eventos desta natureza. A Inspeção-Geral de Defesa Nacional, compreendo que eu não possa dar pormenores muito concretos, porque estamos a falar, aliás, de uma matéria que é classificada como secreta. Portanto, é evidente que não cabe ao Ministro, aliás, não cabe a ninguém na área da Defesa Nacional, vir agora especificar em concreto onde é que se foram detectadas fragilidades. Mas foi detectada a necessidade de implementar melhorias em 3 dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, na parte das infraestruturas. Isto é, vai ser necessário, primeiro, porventura, concentrar e, portanto, disseminar menos material desta natureza. Vai ser necessário, lá onde se verificar a instalação de material desta natureza, reforçar em termos de infraestrutura, com os mecanismos de vigilância, sistemas, etc. Na parte também dos sistemas de informação e de gestão de informação,
onde se aponta para a vantagem de um sistema que seja comum aos 3 ramos. Isto significa o quê, para quem nos está a ouvir? Isto significa a necessidade de uma vez por todas, haver um conhecimento instantâneo, atualizado, de tudo aquilo que está nos paióis. Não é? Portanto, para se evitarem, no futuro, situações como aquela que ocorreu em Tancos, em que foi definida a gravidade à luz daquilo que se conhecia no momento do furto, foi depois aclarada uma maior gravidade, que eu fui o primeiro, aliás, a afirmar, e portanto nunca desvalorizei esta circunstância, quanto aos sistemas LAW, em que foi considerado que esse era um facto agravante em relação à natureza do material Os mísseis anticarro, para quem não saiba o que é o sistema LAW. Sim, mísseis anticarro é uma expressão demasiado espetacular, se me permite. Não é? Parece que estamos aqui a falar de filmes de Rambo, mas lança-granadas. A questão mais importante é, coisa que, aliás, fosse eu da oposição ou fosse eu do governo, ficava contente se verificasse que esse material estava obsoleto, mas não, isso desencadeou mais a meu ver, uma estranha tempestade em que se insinuou que estava agora a hierarquia militar, ou até se calhar o ministro, a diminuir a gravidade por verificar documentalmente que aquele material era obsoleto. Portanto, é importante. Não digo necessariamente do ponto de vista da transparência, porque eu acho que o ministro foi transparente e as FIAs foram transparentes, mas é muito importante que, doravante, haja um conhecimento sempre, em qualquer circunstância, com os mesmos critérios do material que entra, do material que sai e do material que é alocado para esta ou para aquela circunstância. No caso de Tancos, por exemplo, e relativamente aos tais sistemas anticarro, o que é que se verificou? Demorou alguns dias, mas verificou-se, pelo relatório que foi entregue pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que havia um pedido formal para que fosse colocado naquele paiol um determinado conjunto destes sistemas obsoletos para poderem ser utilizados, eventualmente, num curso de formação de sapadores. Pronto, foi isso que realmente aconteceu. Felizmente, e para não se pensar que é o Ministro já carga, está tudo devidamente documentado, mas realmente não faz sentido que seja preciso esperar dias para saber exatamente a natureza do material e onde é que ele está concentrado. Evidentemente, depois que há outras situações mais de pormenor, que porventura não interessarão muito a quem nos está a ouvir, sobre a conveniente separação entre material obsoleto no sentido de preparado para desmilitarização. Para quem nos está a ouvir, desmilitarização é, no fundo, desativar sistemas. Nós temos uma empresa para esse efeito, que é a IDD, Indústrias de Defesa. Vai, com certeza, penso, ser preciso reforçar essa componente de desmilitarização para, lá onde as Forças Armadas entendam que isso é necessário, não estarmos a ocupar paióis, meios de vigilância, meios de segurança, quando podemos alocar a desmilitarização, esse tipo de equipamento. Só para esclarecermos quem nos ouve, este material, sendo obsoleto, mantém níveis de perigosidade, sobretudo em mãos de civis? Mantém, repare, eu sem querer estar a fazer humor com isso, um civil que queira utilizar um sistema anticarro obsoleto, arrisca-se a que ele lhe exploda nas mãos. Arrisca-se, no mínimo, a que esse sistema seja ou não dispare ou não seja capaz de cumprir com a eficiência que teria se não estivesse, desculpem-me a expressão, fora de prazo, para as pessoas nos perceberem. E, portanto, não é irrelevante ser obsoleto. Não é irrelevante ser obsoleto. Se eu lhe propuser uma granada ofensiva não em estado de funcionamento ou uma granada ofensiva da Segunda Guerra Mundial, seguramente que as pessoas percebem com este exemplo. Portanto, isto não significou diminuir a gravidade, embora deva dizer que foi escandalosa ver a forma como foi aumentada a gravidade do furto de Tancos. E foi aumentado por razões, obviamente, políticas. Foram ditas coisas inacreditáveis, que era o furto do século na União Europeia, que nunca se tinha verificado, coisas desse género. Eu posso recensear muitos casos e é mais fácil hoje em dia falar do caso de Tancos do que foi naquela fornalha mediática e comunicacional e de especialistas em que toda a gente sabia que praticamente estava em curso o início da Terceira Guerra Mundial. Portanto, há aqui algo que serenamente pode hoje consolidadamente dizer-se. Primeiro, como eu tive ocasião de dizer logo quando tive conhecimento destes factos, um furto num paiol nacional a cargo do Exército
é, por definição, grave. E é por definição grave em dois planos. É por definição grave porque ocorre o furto. Portanto, isto significa que há uma falha relevante na segurança que é exigível relativamente a uma das funções cruciais. Teve alguém dentro de instalações onde não é suposto estar alguém que não eu não sei se teve alguém. Estar. Repare, não vá por aí, que eu não sei se teve alguém. Eu sei que há um furo na cerca e sei que foi declarado o desaparecimento de material militar. Eu não quero saber, porque não sou investigador criminal, eu não quero saber se foi A, se foi B, se foi de dentro ou se foi de fora. O que eu sei é que há um facto, e esse facto é o seguinte: material que estava à guarda do Exército desapareceu. Mas também quererá saber, deixe-me recuperar... Não, eu quero saber, repare, eu quero saber por todas as razões. Eu quero saber porque, se verificar que houve cumplicidades internas, isso é muito preocupante. Eu quero saber, como cidadão, e por maioria de razão, como Ministro da Defesa Nacional, como é que isto pode acontecer, mas compreenda o seguinte: eu não sou investigador e eu não tenho sequer o direito de me intrometer na investigação que estava a cargo da Polícia Judiciária Militar e que depois foi assumida pela Polícia Judiciária. E, portanto, há planos diferentes. Há o plano da investigação criminal, o seu a seu dono. Há o plano da investigação levada a cabo pelo Exército, que se desdobra em dois subplanos. O que é que aconteceu e como é que pode evitar-se no imediato a repetição destes factos. E o segundo subplano, que é o seguinte: há ou não há ilícito disciplinar que justifique medidas que devam ser tomadas pelo Exército. Era exatamente aí que eu queria chegar. Só mesmo para terminar. Mas eu vou ao encontro daquilo que está a dizer. E deixe-me recuperar o adágio popular que usou há pouco, depois de casa roubada, trancas à porta, para tentar perceber o seguinte: todas estas melhorias que foram detectadas agora podiam, obviamente, ter sido detectadas mais cedo, e isso acarretará uma responsabilidade para alguém. A pergunta é muito concreta. O senhor mantém a confiança nas chefias do Exército? Mantenho plenamente a confiança na chefia do Exército e, mais concretamente, no chefe de Estado-Maior do Exército. Eu não tenho que manter confiança depois nas chefias, porque eu não sou um super-chefe de Estado-Maior do Exército. Até lhe agradeço a pergunta para as pessoas perceberem. Ao contrário do que as pessoas pensam, um chefe do Estado-Maior não é um diretor-geral meu. Ele não está sujeito a uma relação hierárquica típica, como aquilo que acontece numa estrutura vertical de um qualquer outro ministério. Isto tem a ver com várias razões. Isto tem a ver com a história, e era bom que às vezes algumas pessoas que levianamente falavam nestas coisas estudassem um bocado. Porquê? Nós temos o Ministério da Defesa Nacional, em termos históricos, há pouco tempo. Nós tínhamos o Ministério da Guerra, depois tivemos o Ministério do Exército, tivemos a Secretaria de Estado da Aeronáutica, tínhamos o Ministério da Marinha, e em democracia gradualmente evoluiu-se para um modelo em que é o poder civil, em que é a legitimidade política, através da existência do Ministério da Defesa Nacional, a tomar as decisões fundamentais de natureza política relativas à defesa nacional. E depois tem uma outra dimensão. Isto quer dizer o quê? Que os chefes de Estado-Maior são irresponsáveis perante o Ministro, no sentido que não respondem naturalmente. E aí chama-se isso uma relação de tutela, em que o Ministro está obrigado ao respeito de uma autonomia operacional, mas obrigado mesmo, não é um dever de recato, não é uma cortesia, está legalmente obrigado a isso. Isto significa que, dou-lhes um exemplo, lembram-se do outro episódio, do Colégio Militar? Eu fui acusado de interferência na gestão interna do Colégio Militar, que é para verem como aquilo que vale para um lado tem que valer para o outro. E, portanto, a relação que eu estabeleço do ponto de vista da tutela é essencialmente com os chefes de Estado-Maior e, evidentemente, também com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que também tem um papel nestas questões, como sabem, porque é ele que legalmente está cometida a definição da segurança. E, portanto, quando se fala no relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, dou-lhe o exemplo, vai ser preciso melhorar de vez os sistemas de informação e de gestão da informação. Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional vai ter que ter um papel nesse aspecto, mas em articulação com a posição que o seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas poderá ter para definir regras e estándares de segurança. Mas admito que aos olhos das pessoas isso seja quase um espalhar de responsabilidades por um mar de gente não, e, na verdade, não há ninguém a tirar ilações nem do lado dos militares
nem presumo, pela sua resposta de há pouco, repara o seguinte, consequências tem toda a razão outra vez na sua pergunta, e ainda bem que a faz. Nós vivemos hoje num momento muito peculiar do ponto de vista político, mas não é de agora, não é de hoje, ou de ontem ou anteontem, em que vivemos quase obcecados com a lógica sacrificial. Ou seja, a questão da culpa. A questão da culpa. E, portanto, há aquela ideia de que aconteça o que acontecer, ou acontecendo um facto negativo, alguém vai ter que responder, leia-se, ser demitido, ser inculpado, ser objeto de um processo disciplinar. Foi o próprio Presidente da República que disse que se havia responsabilidades tinha que haver responsáveis. São coisas diferentes, desculpe. O Sr. Presidente da República, e muito bem, tem insistido na necessidade de levar até ao fim a averiguação das responsabilidades. Por último, aliás, referiu-se à dimensão da investigação criminal, que era urgente que essa investigação... Não sou eu, evidentemente, que vou estar aqui a interpretar as palavras do Sr. Presidente da República, até pela natureza muito particular, que ele é não só Presidente da República, mas, como sabem, constitucionalmente, Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, é evidente que eu acompanho esta preocupação do Sr. Presidente da República, quer do ponto de vista da responsabilidade, o que é que correu mal, como é que vamos agora agir, quer, sobretudo, esta é a parte que hoje mais me ocupa, como é que vamos evitar, não definitivamente, que eu não posso garantir definitivamente que não haja forças militares. A questão é que já nos falou do que é que poderá ser feito para a frente para evitar que se volte a repetir, ainda não nos falou da questão das responsabilidades. Esta inspeção... Se eu não falei, ou é porque me exprimi mal, ou é porque estava distraído. Não, esta inspeção... Porque eu falei da responsabilidade certo, e da avaliação das responsabilidades no plano criminal, falei na avaliação das responsabilidades que neste momento está a ser desencadeada pelo Exército, como aliás foi noticiado, já foram instaurados processos disciplinares e num Estado de Direito costuma ser essa a forma de apurar responsabilidades. A que patentes e a quem... Isto terá evidentemente por perguntar ao Exército, como o Exército entendeu não divulgar até ser exercido o princípio de contraditório, é evidente que não serei eu aqui a falar sobre isso. Mas falta-me um detalhe. Esta inspeção detectou o que de facto se passou de errado naqueles dias? Não detectou, nem tinha que detectar. Aquilo que foi pedido à Inspeção-Geral de Defesa Nacional foi que fizesse uma análise com os seus inspectores num prazo de 60 dias, agora num plano mais macro, que permitisse olhar quer às infraestruturas, quer aos recursos humanos alocados, quer, neste caso, e estes parâmetros foram definidos pela própria Inspeção-Geral, aos sistemas de informação e de gestão de informação, e que, olhando para o conjunto das instalações militares com estas características, que definisse o que é que tinha que ser feito. O que correu mal está aqui dividido em dois planos. A investigação criminal, porque é que e quem é que levou a cabo estes furtos. Tem algum feedback dessa investigação? Tem saído notícias sobre isso? Tivesse ou não tivesse, compreenderá que eu em nenhuma circunstância falaria sobre esse assunto. Eu acho que há um dever de recato absoluto de um responsável político quanto à separação de funções. Tenho lido, tenho acompanhado, evidentemente, o que foi dito, tenho acompanhado o que foi dito sobre já ter havido um alerta prévio sobre a hipótese de um furto. Compreenderão que eu não vou em nenhuma circunstância nem proteger-me, dizer, malandros já sabiam e não informaram o Exército, ou fizeram isto ou fizeram aquilo. Tenho visto notícias sobre as relações entre a PJM e a PJ. Não vou em nenhuma circunstância, e peço-lhes que compreendam isso, pôr-me agora a desempenhar o papel de comentador relativamente a factos que estão totalmente fora da minha esfera. Sr. Ministro, falou agora da separação de funções e de poderes, já falou há pouco do respeito pela gestão operacional, que não é consigo. Não diga não é consigo, como se eu estivesse a alijar a carga. Não é mesmo comigo. Não era essa a intenção, mas chegaram ao seu gabinete, alguns meses antes deste furto, pedidos de autorização de despesa para reparação da cerca e para substituição do circuito de vigilância vídeo interna do paiol. Esses pedidos não era suposto terem causado algum nível de alerta, se não em si, pelo menos em alguém do seu gabinete? Não. Não era, eu posso repetir até à náusea aquilo que já disse e posso mostrar os documentos para demonstrar que não havia qualquer sinal de alerta nem qualquer advertência quanto a factos que justificassem certo, um sentimento isso já social. disse. A minha questão é, mesmo não havendo um alerta por parte das FIAs militares,
chegar ao gabinete do Ministro um pedido de autorização para a substituição de uma cerca de um dos mais importantes paióis do país, para a substituição de um sistema de vídeo que estava parado há uns quantos meses, isso não era suposto causar algum nível de alerta no gabinete do Ministro? Explique-me porquê, que eu não consigo perceber. Se um sistema de vigilância não está a funcionar... É porque não... Então o que é que eu podia fazer? Ia lá colocá-lo eu? Não, mas... Não era autorizar a despesa? Era autorizar a despesa, mas, então isso, foi o que eu fiz. Mas isso não faz soar campainhas? Uma Soar cerca campainhas? que precisa... Uma cerca nos paióis... Mas eu peço desculpa, nos era paióis bom, que se calhar, que os senhores fossem a Tancos para quebrar este mito sobre a urgência das cercas. Existem cercas em Tancos. E, portanto, o que está em causa permanentemente, eu suponho que tenham casa. Fazem de vez em quando obras. Isto não significa que a casa esteja a ruir. E, portanto, quando alguém define um plano de intervenção, esse plano de intervenção é prolongado no tempo. As normas NATO para instalações deste tipo implicam sensores de aproximação, de movimento, vigilância vídeo. Nada disso existia naquelas instalações. As normas NATO, independentemente disso, independentemente até da instalação de drones que permanentemente sobrevoassem as instalações, há um aspecto que é irredutível. Não havendo sistema de vigilância, é um sistema de redundância. Eu suponho que saibam que em vossa casa, se puderem um sistema de vigilância, ele não impede o furto. Certo. Ele tem uma intenção de dissuadir e, eventualmente, depois de avaliar a responsabilidade. Mas não é ele que impede o furto. Mas convém que e garanto-lhes que se deixarem a porta... Não convém que deixem... Convenha que a porta seja forte e seja sólida. Porque o sistema de vigilância serve para alerta perante a hipótese de um furto. E, portanto, nós vamos até ao fim. Haja cercas, não haja cercas. Haja sistema de vigilância, não haja sistema de vigilância. Alguém tem que estar a vigiar os paióis. E, portanto, a invocação de recursos, de falta de recursos, etc., não é aceitável. Disse-o e repito-o. E, portanto, o Ministro da Defesa Nacional, por estranho que lhes possa parecer, não sabe se o sistema de vigilância está a funcionar. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não sei se o sistema de vigilância está a funcionar no Ministério da Defesa Nacional. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu tenho que presumir que sim. E tenho que presumir que, se não estiver a funcionar, que alguém me chamará a atenção para o facto. E deixe-me que lhe diga, aliás, você condenou-me num artigo às penas do inferno, partindo de um pressuposto totalmente falso. Qual era já agora? Era um pressuposto objetivo. Você imputou-me um atraso de 73 dias na resposta. Era dividido entre si e... Não era dividido. Aqui não há, desculpe, não há dividido. Serviço do seu desculpe, desculpe, não é. Isso é falso. É objetivamente falso. A questão demora 32 dias no meu Ministério. Demora no meu gabinete 7 dias. E estamos a falar de uma questão que eu já procurei explicar, que estava integrada num plano de reforço da segurança, em que se inseria a questão das vedações. E, portanto, no meu gabinete em sentido estrito, posso lhe dizer, dá entrada num dia, vai à Direção-Geral de Recursos como tem que ir. Estamos a falar de uma despesa com um IVA de 366 mil euros. Enquanto eu for Ministro, as despesas desta envergadura são objeto de avaliação. E bem, porque o dinheiro não é meu. E, portanto, quando chega a questão ao meu gabinete, são 7 dias para haver autorização. Mas isto não é para transferir responsabilidades, mais uma vez. Isto é para lhes dizer que nós estamos a falar de uma situação preocupante do ponto de vista da segurança, e para não fugir ao segundo aspecto que referiu sobre os sistemas de vigilância, que me é suscitada pelo chefe de Estado-Maior do Exército, que chega, inicia funções, como sabem, em 2016, e me chama a atenção, Sr. Ministro, nós estamos perante uma situação que é preciso recuperar, e o plano SICAV, portanto, o Sistema Integrado de Vigilância, e é preciso recuperar. Sim, senhor, faz favor, conta com o meu apoio. Faz favor de o instalar o mais depressa possível, dá-se a circunstância que, por acaso, é evidente que não foi por uma avaliação de risco, que foi possível até antecipar, ou teria sido possível antecipar para 2017 a realização da despesa quanto a Tancos. E, portanto, acreditem, e era bom que quem nos ouvisse acreditasse, não estou aqui a fugir a responsabilidades. Estamos a distinguir planos, são planos distintos. Há um processo de investimentos que tem que ser feito, é um sistema normal, de rotina. Para lhe dar um exemplo, Tancos tem um sistema de dupla vedação. O que é que estava em causa? Era recuperar, melhorar a vedação externa, que já estava claramente a precisar de benfeitorias.
Já agora, percebe? Portanto, do que se tratava era, e isso é perceptível, os documentos já foram, aliás, divulgados, é perceptível no processo administrativo. Olha, é preciso isto, autoriza a despesa? Autoriza, sim, senhor. Vamos avançar e ainda para fechar este capítulo de tanques, as restantes munições já foram retiradas? Perdão? Não, ainda não foram retiradas. Está a ser estudado o processo de transferência e, por enquanto, o que está a acontecer é uma vigilância reforçada para evitar que, evidentemente, também não faltava mais nada, em tanques se repitam estas situações. Há pouco falou numa concentração deste tipo de instalações. Já está escolhido o sítio? Há vários sítios que estão a ser ponderados, mais uma vez é uma questão operacional. Os paióis da Marinha são paióis aparentemente interessantes porque cumprem os tais requisitos natos que referia. Pode ser Santa Margarida, pode ser Alcochete, mas isso espero para ver aquilo que o Exército e que os outros, repare, o Exército e os outros ramos, estamos a falar a partir daqui de uma, se não de uma gestão conjunta, mas de uma ocupação conjunta de paióis que podem pertencer apenas a um ramo. Este é o aspecto, digamos assim, como posso chamar, talvez um pouco mais premente do ponto de vista de tempo para se seguir adiante quanto a este assunto. Há outro assunto, para mim não menos importante, que é a identificação daqueles 3 pilares onde se verificam ainda fragilidades. Recursos humanos não é necessariamente mais recursos. É melhor gestão. Não é melhor gestão, é melhor formação. Também, quer dizer, eu acabei por saber, ainda vou acabar especialista em paióis, espero que não, mas acabei por saber que mesmo para a vigilância, e se pensarmos, é absolutamente normal que assim seja, não pode ser. Você considera que sim, conseguiria. Eu não, com certeza. É preciso uma formação particular, é preciso um conjunto de rotinas, é preciso a definição de um sistema e aí há melhorias a fazer. Há depois a questão da instalação propriamente dita, a questão da proteção, a questão da vigilância, que há pouco referiu, e depois há finalmente a questão do sistema de gestão de informação que nos permita, isso sim, não menos importante, saber o que é que está onde, quando, etc. Para se evitar, deixe-me só acabar esta ideia que é importante, para se evitar que depois se possa discutir se houve ou não furto. Devem ter ido. No limite pode não ter havido furto nenhum. Porquê? Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podíamos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Estão a perceber o que eu quero dizer? E isto não pode acontecer. Não pode acontecer, primeiro porque dá... Mas está convencido com o furto, não está? Não Olha, há... eu dou-lhe a minha palavra de honra, eu não estou convencido, nem deixo de estar convencido. Eu apenas verifico que desapareceu. Não sei quando desapareceu, não sei como desapareceu, tenho que presumir por bom senso, e porque não sou dado à teoria da conspiração, que desapareceu algures antes de 28 de junho, quando eu tomei conhecimento. Deixe-me só recordar-lhe as palavras do Presidente da República também esta semana, quando se mostrou preocupado com o tempo que estava a demorar a apurar os factos e as responsabilidades no caso de tanques. Concorda, de facto, que está a demorar demasiado tempo? Entendeu isto como uma crítica também a si? Não, até porque o Sr. Presidente me teria feito diretamente, uma vez que estivemos em Tancos, por acaso, e muito bem, para ter o gosto de em Tancos não ver só paióis, mas ver também o regimento de paraquedistas. Mas está a demorar muito tempo? O Sr. Presidente da República diz preocupado com o tempo de investigação. Qualquer cidadão... Apurar todos os factos e responsabilidades. Toda a investigação é algo que preocupa qualquer cidadão e que preocupa, evidentemente, o Ministro da Defesa Nacional. Acredite, eu acompanho plenamente as palavras do Sr. Presidente, porque nem há como não acompanhar. Enquanto não se avançar na investigação, enquanto não tivermos uma noção mais clara do que aconteceu, vai pairar sempre aquela situação desagradável que há pouco referiam, de escapar da impunidade, de não haver responsáveis, de haver isto e de haver aquilo. E, portanto, era bom, mas não entendam isto como uma pressão à investigação. Eu não critico a investigação, não tenho esse hábito. Era bom, evidentemente, que pudéssemos ir fechando ciclos. Ou seja, o Exército está a fechar o seu através da instauração dos processos disciplinares. Eu fechei aquilo que mais diretamente contendia comigo através da elaboração daquilo que era necessário para saber como melhorar. Evidentemente, como qualquer cidadão, espero que se possa vir a saber quem foi, porque foi e onde é que está o Orlando.
Sr. Ministro, já vai longa esta nossa conversa e estamos a aproximar-nos do final. Vamos a outro tema. Estamos a pouco tempo de termos Orçamento do Estado para 2018. Sente-se confortável com a dotação que tem vindo a negociar com Mário Centeno, sobretudo tendo em conta o clima e o enquadramento internacional, a questão do terrorismo, da prevenção e do combate ao terrorismo? Eu nem me sinto confortável nem desconfortável, porque a dotação será aquela que resultar no dia em que for aprovado o orçamento. E, portanto, este é um processo ongoing e espero que, no fim, evidentemente, possa, se me perguntar, dizer, olha, sinto-me confortável. Tenho-me sentido confortável, não vou esconder, em anos anteriores. Tenho presentes as circunstâncias concretas do meu país, tenho presentes projetos importantíssimos que o Governo levou a cabo, desde a devolução de rendimentos a projetos estruturantes na parte da segurança social, etc. Tenho noção disso tudo. Tenho noção de que a manta, por definição, será sempre curta. Deve ser esse o fado, aliás, na construção de um orçamento. E tenho presente, ao mesmo tempo, o contexto internacional. Sabem, com certeza, não bem ou melhor do que eu, como há uma pressão internacional relativamente ao reforço dos orçamentos da defesa. E vai haver esse reforço no caso português? Vamos ver. Os 2%. Não é? Sim, 2% é um número... É preciso muito cuidado quando falamos em 2%. 2% é um objetivo. Os 2% estão associados depois a outros objetivos não menos importantes. Digo-lhe já que o mais confortável para mim é o dos 2%. Porquê? Porque estamos a 1,28, 1,30. Isto significa que estamos a algures no meio da tabela. Seremos uma espécie de Passos Ferreira, se pudéssemos falar em termos futebolísticos. Portanto, há muita gente para baixo, há bastante gente para cima. Pronto, é sim. Mas estamos na zona clara e tranquila da manutenção. Mas para que há uma outra dimensão. A questão do terrorismo vai levar a um reforço, se chega ou não chega aos 2%, vai levar a um reforço do Orçamento da Defesa em Portugal em 2018? Há um reforço que hoje é significativo e que já está pré-anunciado. Nós estamos a falar do orçamento de funcionamento, o orçamento normal da Defesa Nacional, que está a ser negociado, e sabem com certeza, por exemplo, e por isso é que eu insistia na segunda dimensão, 2% não é nada, é tudo e não é nada. Se eu gastar 2% em ordenados, não é nada. Não é nada mesmo. Por estranho que pareça, é um número fantástico, mas é um número sinistro do ponto de vista da capacidade. Há o segundo número que é muito importante, que é o dos 20% desses 2%, serem alocados a investimento em capacidades. E por isso é que o Governo, e isso é algo que é objetivo, tomou uma decisão muito importante, que foi não sujeitar a cativações a lei de programação militar. Para quem não está a ouvir, ia ver o instrumento fundamental de investimento, num contexto plurianual, num contexto, aliás, bastante consensualizado, é bom dizê-lo, é uma matéria em que governo e oposição, qualquer que seja o governo e qualquer que seja a oposição, ouça, há uma, já não é mau. É certo que pediram a admissão do Ministro da Defesa, mas pronto, mas eu perdoo isso à doutora Assunção Cristas. Depois há essa questão, e acreditem, é ali que está a carne, é ali que materialmente se vê se sim ou não está a haver uma aposta na defesa. Nós temos conseguido gradualmente vir aumentar a execução da lei de programação militar, ajuda muito a não sujeição a cativações, como podem imaginar, e portanto há processos cruciais que estavam parados, já nem sei há quanto tempo, que estão a andar. O processo dos 4x4 do Exército, o processo da arma ligeira, que vai mesmo. É mesmo 2018 que vem... Vai mesmo para a frente. Ouça, eu também estou, é ver para crer, mas não tenho nenhuma razão que me leve a duvidar. Já está o processo na NSPA, portanto, já está na fase do procurement e, portanto, essa questão é mesmo uma questão importante. A das 4x4, a questão dos investimentos na Marinha, da modernização da meia-vida das fragatas, a questão do investimento na Força Aérea, tudo isso está a ser feito. Se me perguntar, os montantes LPM chegam? Não chegam. Nunca chegam. Não chegam desde o início. Nós sabemos desde o início, a lei aprovada em 2015, que nem que executássemos 100%, isto não seria suficiente em termos objetivos para dizer pronto. Mas depois há outro investimento. E pedi-lhes atenção, se gostam destas coisas da defesa, para duas áreas onde vai haver investimento, inevitavelmente.
é a substituição do avião de transporte. Ora, como sabem, foi constituída, seguiu-se em frente neste processo, foi um processo que andou para ali e este governo decidiu que tinha chegado o momento de tomar essa decisão estrutural. E é uma despesa, porque é uma despesa muito significativa, que me vai dar à vontade para fazer boa figura, como podem imaginar. Porque só isso representa um investimento necessariamente de várias centenas de milhões de euros. Para quem nos ouve, não pensem que estamos a trocar isto por hospitais, etc. Nós estamos a falar de dimensões cruciais da soberania do Estado português e estamos a falar também do duplo uso destes aviões, nomeadamente para gradualmente robustecermos o papel da Força Aérea, que é outra decisão deste governo, aliás, bem expressa já desde o ano passado pelo Primeiro-Ministro. A Força Aérea vai ter que ter um papel mais forte na questão do combate aos incêndios e, portanto, o mínimo que o Ministro da Defesa pode fazer é insistir para que os meios tenham também esse duplo uso. E é um investimento, ainda por cima, que é muito virtuoso. Porquê? Porque, como sabem, a Embraer tem uma instalação muito importante em Évora, porque, como sabem, há uma incorporação de tecnologia e de investigação nacional muito forte, através do CEIA, e porque, como sabem, há um elemento de criação de emprego fortíssimo, numa altura em que, ainda por cima, se antecipa que a aeronáutica tenha uma fase muito importante de prosperidade à frente. Ou seja, é uma despesa que tem o retorno, na criação de emprego e, no fundo, na transferência de tecnologia para Portugal. E há um segundo aspecto, onde vai ser inevitável também um investimento, que está relacionado com os estaleiros de Viana do Castelo. Temos em construção 2 navios patrulha oceânicos e vai ser inevitável uma reflexão muito profunda sobre o que é que nós pretendemos no nosso mar e de que forma pretendemos exercer a jurisdição sobre o nosso mar. Este governo deu um passo importantíssimo, muito mais do que o meramente formal. Temos hoje um Ministério do Mar nas mãos da minha querida amiga Ana Paula Vitorino. Temos depois uma abordagem que vamos aperfeiçoando, vai-se aprendendo, de garantir cada vez mais uma leitura transversal das diferentes áreas de governação, onde, evidentemente, a defesa, através da Marinha, tem um papel fundamental. Seja, evidentemente, para robustecer o processo da extensão da nossa plataforma continental, sabem disso, que é recente, onde a Marinha, através do Instituto Hidrográfico, teve um papel muito importante. Vou ter que lhe pedir poder de síntese para concluir esta ideia dos estaleiros de Viana do Castelo. Sim, Qual é a aposta? A aposta é de cada vez mais robustecer a construção naval. Ou seja, ver se é possível. Eu não estou aqui a legitimar a solução dos estaleiros, também não precisa, já foi. E é uma questão que nos levava longe, essa, não propriamente sobre a atual solução, mas sobre aquilo que ainda existe como risco para o Estado português, nomeadamente nas matérias da concorrência e da Comissão. Isso eu sou capaz de ter um mínimo de objetividade e procurar separar as coisas. É claro, para mim, que quando um Mário Ferreira constrói nos estaleiros, que quando o Estado procura que a construção se faça cá e não adquirir no outro lado, é evidente que essa é uma aposta que eu procuro que seja para além do nosso umbigo, com um mínimo de visão estratégica, numa altura, e este é o terceiro ponto, em que clarissimamente no plano europeu se está a desenvolver uma ideia sobre a indústria de defesa europeia. Cheguei ontem da Estónia, onde houve a reunião ministros dos estrangeiros de defesa a propósito exatamente de como é que vamos robustecer a defesa europeia. Eu lhes garanto que esta dimensão de mercado, de um Fundo Europeu de Defesa, de indústria duplo uso, de participação das nossas até pequenas e médias empresas em processos de investigação e desenvolvimento, vai ser crucial em termos económicos, até muito mais que da defesa. Deixe-me tentar juntar aqui duas perguntas numa a propósito do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. O senhor mandou fazer uma auditoria a este Instituto. A pergunta é: a quanto é que ascende o buraco financeiro do Instituto? Quem são os responsáveis? Neste caso são 3 em 1. E se o senhor admite a possibilidade de integrar este Instituto na Segurança Social? À terceira, não. Não está essa questão na mesa. À segunda, a questão não é tanto responsáveis, ou então se é para procurar responsáveis tem que recuar muito tempo, e já explico porquê. À primeira, estamos a falar de algo em torno dos 62 milhões de euros. Eu quando iniciei funções, foi das primeiras coisas que eu ouvi falar. O IASF. E falasse que isto está um horror, está a colapsar, está isto, está aquilo. E reparei que do Conselho Diretivo só estava uma pessoa. Demissões tinha havido.
acusações das associações representativas dos oficiais, dos sargentos, de que o colapso estava iminente e, portanto, percebi que se não existia alguma coisa, seria estranho que não existisse. Tanta gente insistia no caos. O que é que eu deparei? Com uma situação de desorganização inacreditável, em que, por exemplo, se desconhecia qual era o património, e nem existiam critérios para utilização de património, para utentes, valores. Fiquemos por aqui, para não parecer que estou a lamentar-me ou a transferir para trás aquilo que eu tenho que resolver para a frente. Pareceu-me, evidentemente, também que era necessário intervir com toda a urgência. Para intervir com toda a urgência, tinha que saber o que é que estava em causa. E, portanto, não houve já uma auditoria. Houve essa, como já tinha havido, infelizmente, uma que nada foi feito em termos de consequências antes de governo estar em funções, e houve depois uma intervenção da Inspeção-Geral de Finanças, para saber com clareza, não propriamente se havia bandidos dentro do IASFA, mas sobretudo para saber se o modelo vigente permitia encarar, em termos de gestão e com tranquilidade, a garantia, primeiro, para os utentes, para, em segundo lugar, não menos importante, talvez até mais importante, se me permitem, por razões que compreendem, dos deficientes das Forças Armadas. E o que é que se verificou, e hoje é mais ou menos certo? Primeiro, que com a alteração das regras estatutárias, que foi possível, ou seja, a concentração, que já foi este Governo que fez por minha proposta, a concentração das funções do IAFRA naquilo que é realmente essencial, que já foi possível estancar o ritmo do aumento do décimo. Hoje, eu tinha falado em valores que eu estimava em torno de 1,5 milhão mês. Hoje, muito felizmente, posso dizer que é já francamente inferior. Ou seja, isto significa o quê? Que a situação de descontrolo está hoje muito mais controlada. Mas está perto da sustentabilidade já ou não? Não vai nunca estar perto da sustentabilidade. E não vai estar perto da sustentabilidade, porquê? Porque este é um subsistema muito diferente dos outros. E é muito diferente dos outros, mais uma vez, por razões de história. Quando nós temos Forças Armadas, centenas de milhares de pessoas envolvidas, por exemplo, na guerra colonial, e quando hoje temos Forças Armadas com efetivos em torno dos 27, 28 mil, é evidente que quem contribui não pode nunca resolver os problemas da pirâmide que está a dar uma forma invertida. Pela lei da vida, há muitos militares reformados, hoje idosos. Pela lei da vida, quem é idoso normalmente precisa de mais cuidados de saúde. A garantia que foi dada pelo Governo é em nenhuma circunstância se faltará a estas pessoas. E, portanto, as finanças, o Ministério da Defesa, a saúde, estão a trabalhar num modelo que permita perceber a temporalidade desta discrepância, desta pirâmide invertida. Há de haver um momento em que a pirâmide voltará, digamos, àquele que é o padrão. Admite numa reestruturação recorrer à venda de património do IASFA? Ouça, a venda de património é sempre possível, não tem qualquer problema quanto à venda de património. Agora, cuidado, quem pensa que está a falar de um Eldorado, que tenha muito cuidado, é bom, eu já vi essas teses. Mas há essa noção. E de que é propriedade dos militares. Eu, aliás, já disse por brincadeira a um militar, e eu devolvo já o património. Se pensa que nós estamos aqui com o Mosteiro dos Jerónimos, está muito enganado. Nós estamos a falar de um património que está essencialmente concentrado, já agora, em Lisboa. Sim. Mais uma vez, não é? Mas pronto, é assim. Portanto, não há pessoas idosas fora de Lisboa, felizmente. Os novos estão todos fora, quase. É bom saber isso. E estamos a falar de um património em muitas circunstâncias em estado de degradação, o que vai implicar grandes investimentos, e depois estamos a falar de um património relevante. Estamos a falar de dezenas de milhões de euros, quando muito. Estamos a falar disso, desses valores. Não estamos a falar de nada que venha resolver o problema. Mas sobretudo nunca viria a resolver. Sim. Como há um bocado disso, nós estamos a falar de uma questão estrutural e não conjuntural. Mas se for necessário alienar património, com toda a transparência, com toda a... pois seguramente essa questão não é para mim. Mesmo para terminar, o senhor está de partida para os Estados Unidos, para onde se vai encontrar com o secretário de Estado da Defesa norte-americano. Presumimos, e isto é uma presunção e uma pergunta que vai debater o tema da base das lajes, qual é o ponto de situação neste momento? O ponto de situação sobre as lajes é mais ou menos estável, não é? É algo que corresponde a uma posição tomada pelos Estados Unidos, que o Estado português tem declarado que não contesta do ponto de vista da legalidade
mas que não concorda e que resulta claramente num desinvestimento. Nós temos que ter noção que a presença militar estrangeira numa base normalmente traduzia-se em preocupações quanto a um limite máximo de presenças e nunca esquecemos do limite mínimo. E, portanto, atualmente... Mas vai discutir isso? Ouça, é provável, não creio que seja um assunto... Eu não lhe vou dizer qual é a agenda, compreenda, não é por uma questão até de educação. Não perante si, mas perante o meu interlocutor. Mas é provável que o assunto seja abordado, com certeza, mas abordado, independentemente da posição que é aqui dominante nas negociações do Sr. Ministro dos Estrangeiros, a defesa tem um papel na propositura de soluções alternativas. Eu não quero falar num jogo de sedução, mas eu acho que quando estamos a falar... Mas vai levar soluções? Vou levar ideias, sim. E que ideias é que vai levar? Ouça, uma posso dizer, porque já é pública, o Ministério da Defesa já é pouco, mas explico um pouco melhor, não é? Sucintamente, por favor. Muito sucintamente, que é a questão de um centro de segurança atlântica. Eu acho que Portugal tem grandes competências por explorar, do ponto de vista técnico, na formação, na investigação. Acho que Portugal tem uma relação muito particular com o Atlântico. E, por exemplo, com o Golfo da Guiné, se olharmos para onde está São Tomé, se olharmos para onde está a nossa cooperação técnico-militar, eu acho que é uma mais-valia, e é uma mais-valia que, do nosso ponto de vista, pode ser instalada fisicamente, com o compromisso do Estado português também investir nessa questão que é estratégica, do ponto de vista da formação na capacidade de outros países para assegurarem a sua segurança e defesa, e aqui correspondemos a objetivos NATO e objetivos da União Europeia, e também do ponto de vista da presença da Marinha. Mas leva um plano A e um plano B? Eu não lhe vou dizer mais, eu não levo nem em plano A nem em plano B. Eu levo várias hipóteses que permitem uma utilização daquele espaço com vantagem para ambas as partes. As questões ligadas às questões ambientais, as questões ligadas aos cottages, as outras questões ligadas à gestão da própria base, essas estão a ser trabalhadas desde há anos, nomeadamente através da Comissão Mista, que para esse efeito tem tido reuniões, como sabem, bastante regulares. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Eu é que lhes agradeço. Obrigado.